Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos falar sobre escritores que querem escrever, mas não encontram uma oportunidade, não encontram uma editora, não sabem se vale a pena participar de concursos literários, porque aí envolvem também direitos autorais. Como é que fica essa história? Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar. E não se esqueçam de enviar os e-mails com as perguntas de vocês para o endereço eletrônico que está aparecendo aqui, sobrevivenciaemlivros@gmail.com. Então, pessoal, muitas pessoas escrevem para mim para saber se eu participo de concursos literários, se eu já participei de algum. Para começar, as questões de direitos autorais no Brasil são bem complicadas. A gente vive num país em que a gente não tem uma oferta, não tem uma ajuda de publicar um texto, de publicar um pensamento, um ensaio, uma obra ficcional. Então, fica aqui realmente essa questão. Os grandes talentos estão se desperdiçando por aí, seja na música, seja na própria televisão, no cinema, no teatro. Pessoas que vêm de reality shows como o BBB e por aí, que acabam se inserindo no contexto artístico. Para elas é artístico. E as pessoas que realmente têm talento acabam sendo colocadas em quinto plano porque a modinha é fulano, a modinha é fulana. Então realmente isso acontece no nosso país. Eu penso da seguinte forma: vamos nos ater aos textos. Se vai publicar um texto meu, eu abro até mão dos direitos autorais, porque para mim vale muito mais o público tendo acesso às minhas obras do que realmente os direitos autorais, porque o meu nome vai aparecer lá de qualquer jeito. Então quem vai fazer a pesquisa do meu livro que foi publicado na editora X, por exemplo, vai ter que colocar lá como crédito o meu nome. Então isso realmente é muito mais importante, mas essa é uma decisão que eu tomei. Agora cada um vai pensar o que é melhor para si. Mas a conversa de hoje é se eu já participei de algum concurso literário. Sim, eu já participei de um concurso literário, sim, de vários outros também. Mas um que eu tenho muito carinho. Mas antes de falar sobre este concurso literário, eu quero agradecer as pessoas que escreveram o e-mail. Tá vendo a importância de escrever o e-mail para o endereço eletrônico que está aparecendo aqui novamente aqui embaixo, sobrevivenciaemlivros@gmail.com, exatamente por causa disso. Eu agradeço a Raquel Schneider, ao Marcelo Sintra, a Sônia Guimarães, todos eles do Rio de Janeiro, capital. Agradeço também a Flávia Gontijo, de Campinas, olha só que interessante. O Ricardo Amaral e a sua esposa Flávia Amaral, ambos de Lisboa, Portugal. Olha só aonde nosso vídeo está chegando, em Lisboa, Portugal. E deixei por último, mas não o menor, o nome do Bruno Souza. O Bruno Souza é morador de Vidigal, no Rio de Janeiro. Ele é músico e poeta de rua nas estações do metrô da Carioca, no Rio de Janeiro. E quando ele está em São Paulo, ele está no Vale do Anhangabaú. Olha só que interessante o Bruno Souza enviar para a gente um e-mail. É isso aí, Bruno, eu desejo a você muito sucesso. Eu tenho muito respeito por vocês, que são artistas de rua, que merecem todo o nosso respeito, merecem a nossa atenção quando vocês estão levando arte, a sua música, quando vocês estão levando arte no seu poema. Isso é importantíssimo no nosso país. Desejo que muitas pessoas deem atenção a você e, em especial, a todos vocês que escreveram para mim. Agradeço profundamente a oportunidade de trazer para vocês essa experiência que eu tive. Aconteceu em 2011. Eu tenho aqui o envelope do concurso que eu participei. Este concurso, eu não vou falar, eu vou ler agora para vocês.
a presidente da Academia Teresopolitana de Letras, acadêmica Maria Helena da Fonseca Costa, tem o prazer de convidar para o coquetel de lançamento do livro A Alma de Teresópolis, com os 10 trabalhos vencedores do concurso literário promovido por ocasião do cinquentenário da Academia. O coquetel, com a noite de autógrafo dos autores vencedores, será realizada no sábado, dia 5 de novembro de 2011, a partir das 19 horas, no Casarão Vila Nova, a Rua Armando Fajardo, 84, Cascata, Guarani. Este aqui é o convite que eu recebi e fui um dos 10 laureados no concurso, um dos 10 vencedores do concurso dos 50 anos da Academia Teresopolitana de Letras, que publicou os nossos trabalhos aqui. O dia 5 de novembro foi um sábado. E neste dia, 2 dias antes, a minha mãe fez aniversário. Ela compareceu, alguns outros amigos compareceram também. Nessa época eu morava em Teresópolis e Teresópolis estava passando por um momento muito complicado, que foram as chuvas de janeiro daquele ano, de janeiro de 2011. A cidade ficou totalmente devastada e essa premiação também veio para alegrar um pouco os nossos corações, trazer alegria para a população de Teresópolis, que estava passando por aquele momento muito delicado. Então, ter vencido esse concurso foi também um presente para minha mãe. Participaram também como meus convidados um grande amigo, o Jonas Santana, com a sua esposa Elânia Mendes, o professor de filosofia e grego, professor Teodorides, também me prestigiou, teve um grande carinho por ter comparecido. Também compareceram os meus alunos do Seminário Unido, meus alunos da teologia, que estudavam hebraico comigo, estudavam hebraico bíblico, a literatura judaica, bíblica. Alguns alunos de escolas também participaram. O diretor da escola preparatória para a Enem, para a EPICAR, para as escolas militares do Brasil, o diretor João Lincoln também compareceu. Enfim, muitas pessoas compareceram. E eu gostaria de ler para vocês agora, aqui, do livro A Alma de Teresópolis, publicado em 2011, a apresentação. Este volume apresenta os trabalhos de 10 pessoas que venceram o concurso literário de poesias, contos e crônicas, promovidos pela Academia Teresopolitana de Letras na ocasião dos festejos do seu cinquentenário. Vale ressaltar a importância desse concurso pelo alto significado que representa para o desenvolvimento cultural de nossa cidade, abrindo novas perspectivas literárias para os vencedores deste evento, como ocorreu por ocasião do concurso anterior, realizado em comemoração aos 40 anos da instituição. É com orgulho e prazer que a Academia Teresopolitana de Letras, depois de rigorosa seleção da comissão avaliadora, apresenta neste volume os 10 trabalhos vencedores do concurso do seu cinquentenário, colocados por ordem alfabética do nome dos autores. Estou persuadida de que, certamente, os trabalhos aqui publicados serão muito apreciados pelos leitores de nossa cidade e por aqueles que tiverem a oportunidade de ter em mãos um exemplar de A Alma de Teresópolis. Teresópolis, maio de 2011. Maria Helena da Fonseca Costa, presidente da Academia Teresopolitana de Letras. O meu pseudônimo
porque todo mundo tinha que enviar junto com os seus escritos, junto com a sua poesia, a crônica ou o seu conto, tinha que enviá-lo com um pseudônimo. E o meu pseudônimo foi Lima Barroso. Juntei dois ícones da literatura, da cultura brasileira. Tomei o Lima de Lima Barreto e tomei o Barroso do Ari Barroso, compositor Ari Barroso, e fiz o pseudônimo Lima Barroso. O conto é, vejam só, Triste Fim do Mulato Enzoneiro. Brasil era um desses velhos, tão velhos que seria pouco mais que um quingentenário. Todos conheciam o Brasil, gostavam dele, embora se irritassem com algumas atitudes paradoxais que eventualmente assumia, fossem cotidianas, fossem políticas, administrativas, sociais, econômicas, educacionais. Defendia a reforma e a melhoria desses quesitos. Todavia, de fato, nada realizava. Era tão conhecido que as pessoas sentiam-se íntimas dele. Fazia-se presente em quaisquer conversas, nas filas, nos bares, nos bairros. Interessavam-se por ele. Raras eram as pessoas que não o conheciam. No mínimo, sabiam algum pormenor a seu respeito. Era notório por amar, principalmente, carnaval e futebol. Tratava-se de um especialista em cultura brasileira. Muitos estrangeiros vinham conhecê-lo, ficavam maravilhados com tanta diversidade intelectual e cultural. Contudo, notavam certos provincianismo e conservadorismo em seu pensamento e certa indiferença no trato a seus compatriotas. Mesmo assim, visitavam-no constantemente. Certa vez, Brasil encontrava-se na fila do banco para receber a mísera aposentadoria a que tinha direito. Chegara de madrugada a fim de ser um dos primeiros. Havia de ser desse modo, do contrário, teria que voltar no dia seguinte. Ou poderia acontecer uma repentina greve bancária e, sem dinheiro, como poderia pagar as contas e a alta taxa tributária? Brasil, rudemente, não tinha respeito pelos idosos. Era o primeiro e pronto. Não deixava ninguém passar à sua frente. Vinham-se nas filas velhos de muletas, doentes, cegos, pessoas com mais problemas do que ele. Não se importava. Seria o primeiro a ser atendido. Era conhecido por esse comportamento e, por qualquer motivo, perguntava: sabe com quem está falando? Claro que esta arrogância nem sempre o favorecia. Finalmente abriu o banco. Naquele dia, Brasil não estava bem vestido. Roupas simples e portava apenas um envelope com os documentos.
Quando entrara, fora barrado na porta giratória pelo detector de metais. O guarda, com a mão no coldre, disse-lhe: dê um passo atrás e coloque aparelhos de metal ou eletrônicos na caixa ao lado da porta. Brasil respondeu-lhe que não tinha nada, apenas um envelope que portava. O guarda pediu que colocasse porta-moedas. Brasil assim fez. A porta trancou novamente. Brasil tirou as chaves. A porta trancou novamente. O guarda perguntou se tinha mais algum objeto. Brasil tirou os óculos. A porta trancou novamente. O guarda perguntou se tinha mais algum objeto. Brasil tirou uma caixinha de remédio que carregava sempre consigo para eventual necessidade. A porta trancou novamente. O guarda perguntou se tinha mais algum objeto. Brasil sentiu-se indignado e respondeu ao guarda que não tinha mais nada. Tentou entrar, a porta trancou novamente. O guarda perguntou se tinha mais algum objeto. Brasil pronunciou a arrogante frase interrogativa, quase sem ênfase. Sabe com quem está falando? O guarda sequer deu seu trabalho de respondê-lo. Vou entrar de qualquer jeito, avisou Brasil. A porta trancou novamente. O guarda perguntou se tinha mais algum objeto. Prepotentemente, Brasil tirou o cinto. A porta trancou novamente. O guarda perguntou se tinha mais algum objeto. Já irritado, Brasil tirou a camisa e os sapatos. A porta trancou novamente. O guarda perguntou se tinha mais algum objeto. Brasil, humildemente, tirou a calça e a cueca. Brasil ficou nu. A porta, dessa vez, não o impediu de entrar. Brasil, sentindo-se humilhado, vestia lentamente a roupa, pegara a senha e sentou-se esperando a vez. Pouco depois, um homem com um terno de fino corte, nó de gravata estilo Príncipe de Gales e uma pasta 007 de metal reluzente, falando num telefone celular de luzes azuis, e em seu braço direito um opíparo relógio, passara sem dificuldades pela porta giratória. Bom dia, doutor, disse-lhe com reverência o guarda. No interior do banco, o homem abria a pasta e do interior retirou uma Uzi. Anunciou o assalto. Ninguém se moveu. Os guardas deitaram-se no chão. O celerado tirou o paletó. Em volta de seu corpo havia 3 cinturões de bombas e granadas. Brasil não percebera o que estava acontecendo. Levantou-se dirigindo-se ao caixa. O facínora gritou com Brasil e disparou. Brasil caiu no chão. Com o envelope do Brasil, uma mala cheia de dinheiro e o restante na cueca, o criminoso saiu do banco em direção ao aeroporto. Passando o susto, as pessoas lembraram-se de socorrer o Brasil. Crepúsculum brasiliensis. Uma comoção agregada à indignação inundava a alma dos presentes. O que fazer agora? Brasil morto, vítima de sua própria negligência, sempre apregoou os problemas que tinha. Entretanto, nunca promovera nada de efetivo. Brasil, depois de humilhado,
vilipendiado, roubado, agora estava expirado. A imprensa internacional divulgou o fato. As gerações, o carnaval, o futebol, o exterior estavam órfãos. A violência vitimara seu mais insigne cidadão. Brasil! Foi com este conto que foi laureado um dos vencedores do concurso da Academia Teresopolitana de Letras. Além da publicação, uma premiação que eu tive em espécie, também recebi este saquinho com esta medalha. Da qual muito me orgulho, da qual tenho muito carinho e da qual também minha mãe tinha muito orgulho. É uma belíssima medalha, uma belíssima medalha. Aqui tem o dedo de Deus de forma estilosa e tem a pena descrito aí Academia Teresopolitana de Letras. Academia Teresopolitana de Letras, 1961, 2011, lembrança dos 50 anos. Este aqui não tem nada que pague, não tem direitos autorais que possam cobrir o prazer de ter recebido esta premiação. Realmente é muito prazeroso quando você ganha um reconhecimento, quando você recebe um reconhecimento. E seria muito melhor também se as editoras ficassem abertas para as novas gerações que vêm agora escrevendo. Mas o que interessa é o prazer de escrever. E para ter o prazer de escrever, tem que fazer igual o Dias Gomes e tantos outros. Dias Gomes, nós vimos um vídeo. A gente tem que beber da literatura internacional, da literatura mundial, para a gente ter ideias. Porque os nossos escritos são retalhos de escritos existentes. É uma espécie de transliteratura que a gente molda uma literatura. É assim que a gente cria a literatura, com diversas ideias, com diversas fontes diferentes. Então, meus amigos, fica aqui essa grande oportunidade de falar sobre esse momento tão especial da minha vida. Agradeço aos participantes e desejo a todos Shabbat Shalom Mevorach, um sábado de paz, de muita tranquilidade, muito amor. Se você está pensando em escrever, seja um conto, seja um poema, seja uma crônica, ou seja até mesmo uma letra de música, veja aquilo que tem a qualidade. Escreva aquilo que tem a qualidade. Somente com qualidade nós vamos mudar também a educação. Um grande abraço a todos. Shabbat Shalom Mevorach e valeu!